Olá, queridos, estamos aqui de novo, tentando acrescentar algumas novas contribuições à proposta do método de autocura, enfocando algumas dificuldades que a gente experimenta no dia a dia e também aquelas que as pessoas vêm nos trazendo nas conversas, pela internet, ao vivo, lá no nosso trabalho, enfim. Por quê? Porque o método de autocura, ele, bem acabadinho, bem colocado em prática, ele realmente nos coloca num processo de saúde e bem-estar irreversível. Mas nós temos dificuldades. Então, a gente está se dedicando a enfocar um pouquinho cada uma dessas dificuldades. Hoje nós vamos falar de tempo. Já ouvi alguns palestrantes dizendo que tempo não existe, né? Que o que existe é espaço. Então, o dia é o espaço que a Terra leva para dar lá a sua volta, enfim. Mas o nosso cérebro, como computador, ele tem dois programas básicos, né? Esses programas são tempo e espaço. Então, fica muito difícil da gente entender qualquer coisa fora dessas dimensões de tempo e espaço. Mas, com bases na ciência, embora a gente compreenda bem ou não, o fato é que tempo e espaço tem toda uma relatividade, não essa questão absoluta que o nosso cérebro interpreta os fatos. Qual é o tempo de ser feliz? Qual é o tempo de ser saudável? Qual é o tempo de ter bem-estar? O comum das pessoas, ele coloca esse tempo num futuro, condicionado a algum acontecimento. Então, eu serei feliz quando? Eu estarei bem quando? Então, esse ser feliz, já dizia o poeta, né? A gente sempre põe num lugar onde a gente não está. Então, como é que vai ser? Então, o nosso tempo de ser feliz se chama eternidade. O nosso tempo de ser feliz não é uma questão de nenhum evento a vir a acontecer, não é em questão de alguma coisa que está acontecendo, nem em relação a alguma coisa que já aconteceu. O tempo de ser feliz é sempre, é eterno. É uma questão de decisão, como a gente falou, é uma questão de mudança de ponto de vista do que nós representamos na criação, é uma questão de mudar de faixa de pensamento. Então, o tempo de ser feliz é sempre. Mas aí vamos refletir um pouquinho sobre as influências do passado, do hoje e do amanhã, que é o que o nosso cérebro mais ou menos entende como realidade. O passado, ele traz algumas complexidades, alguns problemas para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, enquanto a gente não muda a nossa leitura sobre esses fatos, enquanto a gente não muda a ótica que nós temos sobre esses fatos. Isso vai recair no passo de autocura, que trata de perdão e auto-perdão. O passado, se ele ainda hoje é lembrado e nos causa um mal-estar e nos causa um desconforto, ele está presente. Mas ele está presente com a mesma leitura que nós fizemos lá quando vivemos essas situações. Por exemplo, muitas das coisas que nos atormentam hoje foram vividas na infância. Muitos dos obstáculos que nós dizemos ter para sermos felizes, de sermos criaturas produtivas, de sermos criaturas saudáveis, está ligado às vivências que nós tivemos na infância. Então, a gente sabe que na infância nós estamos mais ou menos com o nosso cérebro muito impressionável, muito aberto a percepções, só que são percepções infantis.
Então, é muito pouco provável, ou aliás, impossível até, dizendo assim, que a criança entenda a complexidade dos problemas dos adultos que a cercam. Que a criança entenda a complexidade dos problemas socioculturais no qual ela está inserida e no qual ela vive esse seu momento. E nesse momento da infância, o comum é que nós sejamos magoados, que nós sejamos feridos. Esse é o normal, porque a criança tem uma expectativa de que tudo gira em torno dela, de que tudo se refere a ela. Então, essa expectativa faz com que aquilo que ela receba de bom era para receber mesmo, uma vez que ela é o centro do universo, e tudo aquilo que ela recebe, que lhe parece desagradável, se refere a ela. É por causa dela, é por culpa dela, ela é o centro. Com o amadurecimento psicológico, a gente deveria começar a mudar essa visão e ver que as pessoas não fazem as coisas conosco. As pessoas fazem o que elas fazem, o que elas sabem, o que elas podem, o que elas conseguem fazer. É interessante que a gente não costuma pensar, se for assaltado, como é que o ladrão fez isso comigo? Não é? É muito claro que o ladrão nos assaltou porque ele é um assaltante. Mas quando uma pessoa próxima tem um comportamento que nos magoa, nos fere, nos angustia, o nosso primeiro pensamento é um pensamento infantil. Ele está fazendo isso comigo. Ele não está fazendo isso porque ele é assim. Ele está fazendo isso comigo. Então, o passado, se está tendo vibrações, repercussões, impressões dolorosas, crônicas, porque é natural que, eventualmente, eu me lembre de um acontecimento que foi traumático, que foi sofrido e que aquilo me cause, naquele momento, uma tristeza, uma angústia. O que eu faço? Vou procurar entender, para que aquela energia se disperse. Mas se o passado tem uma influência constante, destrutiva, paralisante na minha vida, eu preciso ter um outro olhar sobre esse passado, eu preciso ressignificar esse passado. Então, algumas pessoas, por exemplo, ficam sabendo que não eram desejadas, que a família não estava querendo ter um filho. E aí traz para a sua vida aquele eterno sentimento de que meus pais não me queriam, a minha família não me queria. Ora, a sua família sequer te conhecia. A família não queria uma outra gestação. Você, hoje, é você. Naquele tempo, pelo menos na cabeça deles, você era um problema. Será que não dá para entender isso? Não é? Levando-se em conta a complexidade que é para uma família receber uma outra criança, dependendo do seu momento familiar, econômico. Será que não dá para entender e tirar do lance pessoal para um lance de problema humano? Né? Então, se o que você está sofrendo hoje está muito ligado ao seu passado, procure ressignificar esse passado, reler esse passado. E se você não consegue sozinho, como a gente falou na outra aula, procure ajuda. Hoje, nós temos algumas coisas para resolver. Algumas coisas simples, algumas coisas difíceis, algumas coisas que a gente acha que não vai resolver, algumas coisas incomodativas, algumas coisas muito dolorosas. Hoje tem alguma coisa para eu resolver. Então, eu vou resolver essas coisas. Eu vou caminhar na direção da solução dessas coisas. Em relação ao futuro, nós caímos naquele problema vastíssimo, melhor dizendo, que ainda vai merecer algumas conversas aqui, que é a questão da ansiedade. Então, o que é a ansiedade, basicamente? Né? A ansiedade é uma preocupação em torno de coisas que não estão acontecendo. É muito natural,
é muito humano, é um mecanismo de defesa. Eu fico aqui pensando em alguma coisa ruim que pode acontecer, para eu pensar no que eu posso fazer para que essa coisa não aconteça. O problema é que boa parte dessas coisas, se não a maioria, está fora, está além da minha possibilidade de permitir ou não permitir que elas aconteçam. Então, esse estado de ansiedade faz com que o meu pensamento se transforme num grande cinema, numa grande fantasia, em geral, de coisas terríveis, pensamentos terrificantes, coisas assustadoras. Todos os meus medos vão ganhando forma nesse fluido cósmico universal, e eu inspiro e eu expiro, e eu entro em sintonia com os outros que estão também vibrando nessa faixa, e na realidade, nada daquilo está acontecendo. Então, se eu tenho uma preocupação, a proposta de saúde é que eu busque me ocupar disso que está me preocupando. Então, se eu tenho uma preocupação na área da saúde, eu vou procurar o médico para saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar que aquilo aconteça. Se a minha preocupação é em relação ao meu trabalho, eu vou ver se tem alguma coisa que eu possa me ocupar agora para resolver aquele problema. Se a minha preocupação se refere a uma questão tão ampla que foge absolutamente a meu controle, nós vamos exercitar também um dos passos do autocura, que é o exercício da entrega, né? Então, em que momento nós estamos vivendo? Ontem, hoje, amanhã? Nós estamos vivendo no momento daquilo que nós estamos pensando. Então, se eu estou mergulhado num acontecimento do passado, pode ser um passado recente, pode ser uma palavra ruim que alguém me disse ontem, mas ainda não passou, eu ainda estou escutando, eu ainda estou mergulhado nos efeitos daquela palavra. Esse passado ainda é presente. Se no presente eu estou desequilibrado pelas questões que estão acontecendo, se está acontecendo eu posso fazer alguma coisa que eu parta para o fazer. E se eu estou ansioso, projetado no futuro, passando para mim mesmo verdadeiros filmes de terror, de coisas que não estão acontecendo, são fantasias, eu preciso começar a ver o que dessas coisas que me trazem ansiedade podem se tornar ocupações, ao invés de preocupações, e o que eu preciso fazer, o exercício da entrega. O ideal é que a gente aprenda aquela lição que Jesus nos ensinou, não é? A cada dia basta o seu mal. Então, cada dia já tem a sua cota de dificuldades para nós resolvermos. Cada dia já tem o seu pacote. E também as suas bênçãos, as suas alegrias, as suas benesses, que muitas vezes, porque eu estou ligado às memórias sofridas do passado ou às preocupações angustiosas com o futuro, eu deixo de apreciar, eu deixo de receber, eu deixo de vivenciar. Então, vamos procurar viver no hoje, aprendendo a fazer a entrega daquelas coisas que nós tememos, que nós nos angustiamos, mas que estão fora do nosso alcance, e aprendendo a desfazer as conexões dolorosas com o passado, aprendendo o que ali existe para ser aprendido e libertando pessoas, acontecimentos, fatos do nosso pensamento, para que a gente possa não sobrecarregar o nosso sistema físico, emocional, espiritual com coisas absolutamente irreais. É essa a nossa conversa por hoje, queridos. Até uma outra oportunidade.